Brawl Stars, um jogo de tiro 3 vs 3, desenvolvido pela empresa Supercell. Seu lançamento global aconteceu em 12 de dezembro de 2018 e fez um enorme sucesso. E desde aquela época, se tinha dúvida sobre qual era a história do jogo, ou pelo menos onde ele se passava, mas ao longo dos anos, fomos recebendo dicas sobre qual seria a verdadeira história desse jogo. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu quero fazer uma breve conexão entre vários mistérios no jogo, como o que é a misteriosa Live WKBRL, o que o minigame do 8-bit quer nos mostrar, e o que é um misterioso Star Park. Tudo isso tem uma conexão, e eu posso provar nesse vídeo. Mas antes é importante você assistir esses 3 vídeos, para vocês ficarem bem contextualizados com os itens do vídeo. Então é isso, acho que eu já enrolei demais, então sem mais enrolação vamos para o vídeo. Bom, como eu disse no início do vídeo, desde 2018, estamos recebendo dicas sobre uma possível resposta para onde o jogo se passaria. Porém, essa teoria foi concretizada por um jogador chamado Gamba. Lembre bem desse nome, pois na parte 3 do vídeo, ele vai ser muito importante. Bom, o Gamba foi o criador original de uma teoria que ficou muito famosa na comunidade naquela época. Nessa teoria, o Gamba dizia que todos os cenários do jogo se passam em um enorme parque de diversões. Segundo o próprio Gamba, essa teoria surgiu de uma entrevista que o Frank, desenvolvedor-chefe da Supercell, deu para uma editora. Nessa entrevista, ele é perguntado sobre onde o jogo se passa, e ele responde dizendo que o jogo se comporta como se fossem seções diferentes de um mesmo parque temático. Mas para essa teoria do Gamba fazer sentido, eu preciso provar que a teoria dele estava correta. E não é preciso ir longe para ver isso. Se formos ao mapa de rochas presente no Pique Gema, você pode ver uma montanha russa do Dynamite, que existe uma referência no vídeo bizarro para investidores, porém mais pra frente falamos disso. Agora vamos ao mapa de combate com a textura de mortuário, onde é possível ver que na parte norte no mapa existe um tipo de passeio de barco, e até mesmo uma ponte, o que indica que existe mais parque para baixo do mapa. Indo ao mapa de piscina na atualização passada, é possível ver uma placa informando que a piscina está fechada. Ou seja, essa é o parque aquático do parque, mas o que reforça a teoria do Gamba é o velho ferro da Pan. Aqui é possível ver peças quebradas de outros mapas. Ou seja, ali seria onde todos os brinquedos vão depois que quebram. É possível ver até mesmo a Nani ali, o que é muito estranho. E se você não acha tudo isso o suficiente, eu posso falar que existem diversas máquinas e brinquedos espalhados pelo mapa, assim como lixeiras personalizadas. E agora eu te pergunto, por que teriam lixeiras personalizadas em um campo de batalha? E como prova final, existem vários chapéus de estrelas espalhados pelos mapas, o que poderia ser coisas deixados pelos visitantes deste parque. Só que isso é só em mapas que temos atualmente no jogo. Nos mapas antigos as dicas são ainda maiores. Mas bom, a partir daqui você acredita na teoria do Gamba, o Brawl Stars é um parque temático. É bem importante vocês entenderem isso, pois isso vai ser essencial para a teoria fazer sentido. Mas ainda temos várias dúvidas pendentes. Afinal, o que tudo isso tem a ver com a Live WKBRL, ou com o minigame do 8-bit, ou até mesmo com Star Park? Bom, e agora que as coisas começam a ficar interessantes. Bom, chegamos na segunda parte deste vídeo. Talvez essa parte seja a mais complicada de se entender. Então peço para que vocês prestem bastante atenção. E também que tudo que vou falar é a minha interpretação sobre o assunto. Então comenta aí caso a sua seja diferente. Bom, o minigame do 8-bit. Caso você não saiba do que eu estou falando, durante a atualização de agosto de 2020, se você fosse na tela de seleção do 8-bit, a tela dele começaria a bugar. E uma contagem começaria. E quando mais você clicava na tela, mais essa contagem diminuiria até chegar a 0. E uma nova guia abrir no seu navegador. E essa nova guia é o minigame do 8-bit. Mas antes do minigame começar, uma tela azul aparece, e de primeira vemos que essa tela azul se trata de um prompt de comando, e eu quero destacar 3 coisas nesse prompt de comando. A primeira é que na parte de cima do texto tem a frase Welcome to the 8-bit, o que talvez indique que a gente estaria entrando dentro do 8-bit. Mas calma que tudo vai ser esclarecido. A segunda coisa é que existe 2 arquivos que estão faltando no 8-bit, sendo esses arquivos o row.exes e o eatis8bit.exes. Ambos os arquivos estão se referindo à identidade do 8-bit, mas relaxa que já explico isso. E a terceira e última coisa para se notar é de um erro que existe no 8-bit, que tem o nome de Eculais, e segundo o que está escrito, isso é o que impede o 8-bit de descobrir quem ele realmente é. Guarde esse Eculais, porque ele vai ser muito importante para essa parte. E assim o primeiro minigame começa. Esse minigame é o clássico jogo de navinha, onde seu objetivo é ir avançando enquanto derrota várias naves. Porém, uma coisa interessante é que você não zera o minigame de forma normal, existe sempre uma forma escondida de prosseguir pro próximo minigame. Caso contrário, o 8-bit não encontra as memórias dele. Nesse minigame você precisa atirar nesses portais que os inimigos saem, assim ele vai ficar branco.
deixando o jogador entrar e prosseguir para o próximo minigame. O segundo minigame é um minigame de ninja, onde o 8-bit derrota lesmas, que coincidentemente são bem parecidos com Bravlers do jogo, e para passar deste minigame, você tem que pular nesse gás verde ao final da fase. E eu quero que você se lembre bem desse gás verde, se possível até anote esse gás verde, porque ele vai ser muito importante. Bom, entrando naquele gás verde, o 8-bit parece ter lembrado de tudo, e aqueles arquivos que eu disse que estavam faltando voltam para o 8-bit, e assim o terceiro minigame começa. E esse minigame é basicamente o 8-bit derrotando alguns Bravlers do jogo, mas para terminar esse minigame, você precisa pular em uma parede no final da fase. Assim você tem acesso a uma sala secreta, e nessa sala secreta existe um outro 8-bit, mas cinza e vermelho. O 8-bit normal liga esse outro 8-bit com as moedas conseguidas na fase, e um confronto começa, e para derrotar esse outro 8-bit é apenas você atirar nessa tomada atrás do 8-bit, assim ele é desconectado e o jogador ganha. Logo depois uma porta é aberta, e o 8-bit fala que está pronto para prosseguir para o futuro, sendo esse futuro o Brawl Stars. E sim, eu sei que tudo é muito confuso, mas calma que eu vou explicar tudo certinho. Bom, basicamente o 8-bit representa toda a história do Brawl Stars, mais especificamente sobre a vingança do 8-bit sobre todos que um dia fizeram mal para ele, sendo isso representado pelo Boo enfiando sorvetes dentro dele. No final do terceiro minigame, derrotamos aquele 8-bit cinza e vermelho. Aquele é o Echo Laiz, o erro que impediu o 8-bit de descobrir quem ele realmente é, e após você derrotar o 8-bit descobre quem ele realmente é, o que é uma bela metáfora para dizer que o 8-bit se libertou do seu passado, e está pronto para seguir em frente, sendo isso o Brawl Stars. Então a representação que isso tem, é que o Brawl Stars tem um passado sombrio, mas um futuro brilhante. Mas eu quero deixar um questionamento bem intrigante. No minigame vemos que o 8-bit recuperou sua memória ao entrar em contato com o gás verde, então podemos ver que ele tem total relação com a história do Brawl Stars. Mas por que o gás verde que fez o 8-bit recuperar suas memórias? Guarde essa pergunta, porque agora ela vai ser respondida. Bom, chegamos na terceira parte deste vídeo. Nessa parte todas as perguntas que eu propus nesse vídeo vão ser respondidas, assim como outras coisas vão ser explicadas. E é justo começar com uma pequena historinha. Dia 19 de abril de 2020 uma live super misteriosa foi encontrada. Essa live de início não tinha muita conexão com o jogo, só que os jogadores começaram a perceber que essa live estava vazando conteúdo de algumas atualizações e até animações do jogo, como a animação da Piper. Dias antes o som de fundo toca nessa live. Então logo isso se tornou a coisa mais misteriosa do jogo, e ao longo do tempo, essa live sofreu mudanças, até que no dia 16 de setembro, essa live bizarra é encerrada, deixando muitos mistérios para trás, mas já falo mais sobre essa live. Agora vamos voltar para a teoria principal. Por acaso vocês lembram do Gamba? Então, e agora que a coisa fica maluca. O Gamba foi a primeira pessoa a receber aquelas caixas com o tema do Star Park, só que a do Gamba foi um pouco diferenciada. Primeiramente, o Gamba recebeu um caixote trancado, o que já é estranho, mas bizarro mesmo é a forma que entregaram a caixa para ele. Quem entregou a caixa foi uma mulher, vestida com uma máscara, que hoje conhecemos como Spike. Muito bizarro. Dentro dessa caixa tinha vários itens, mas eu vou falar de somente 3 aqui. O primeiro é uma camiseta do Star Park, que pelo visual parece ser bem velha, já que ela está meio amarelada. O segundo item é um chapéu de estrela, que como eu disse, pode ser visto no jogo inteiro. E por último nada mais nada menos que um computador. Junto com o computador, veio as instruções de como ligá-lo, e o Gamba seguiu entrando no computador. Ele encontrou 3 coisas bem interessantes: um atalho para um site chamado starpark.biz, um documento referente a esse site, e um arquivo de texto, que traduzindo fica algo tipo: você está envolvido em algo bizarro demais. Explorando o computador, o Gamba começou com aquele site, o starpark.biz, e entrando nele descobrimos que esse site se trata de uma apresentação a um parque antigo chamado Star Park. Aqui podemos ver que existe até a data de inauguração do parque, mas o que realmente nos importa nesse site é a sua galeria de fotos, que é bem interessante. Acessando a galeria, vemos que são fotos de coisas que existiam no parque, como roupas e brinquedos que eram vendidos no parque, e eu quero comentar 2 coisas bem enigmáticas sobre esse site. A primeira é que muitas coisas que temos nessa galeria são parecidas com coisas que temos no jogo hoje, como o violão do Poco, ou a própria pá do Mortis, e isso em si já é bem estranho. Mas uma coisa é muito curiosa nessa galeria de fotos, que são as descrições que essas imagens têm, que são de grande parte bem bizarras. Isso porque segundo a descrição das imagens esses produtos que eram vendidos no parque não eram nada seguros. Vou dar de exemplo algumas bolas de chicletes que são descritas como tóxicas, ou como uma roupa dos funcionários do Star Park que tinham um cheiro fortíssimo de produtos químicos, e até mesmo um spray de cabelo que causa perda de cabelo quando usado. E isso é de apenas 3 produtos dessa galeria, mas vários outros produtos causam algum efeito colateral, mas daqui a pouco vamos falar
falar sobre esse detalhe. Além dessa galeria de fotos, existe uma parte do site dedicado a um vídeo em específico. Esse vídeo seria um vídeo de apresentação do Star Park para futuros investidores. Lembre-se desse vídeo, pois no final do vídeo ele vai responder muitas perguntas. Mas vamos deixar um pouco o site de lado e vamos falar sobre aquele documento presente no computador que o Gamba recebeu. E aquele documento é mais informação sobre o site do StarPark.biz que o próprio Webmaster dá para a gente. Por lá sabemos que o parque foi aberto na década de 50 e ficou aberto até a década de 70. Mas bom, o artigo em si era estranho e deixa claro um tom de preocupação, como se algo grave tivesse acontecido para que o parque tivesse fechado, já que o Webmaster diz que o site não foi abandonado, mas sim descontinuado. Ou seja, o Webmaster não quis mais continuar fazendo o site, e isso é bem estranho pensando que o parque parecia ser um enorme sucesso. Mas calma que daqui a pouco isso vai ser explicado. Mas vamos voltar para o e-mail do Webmaster, que é bem importante. Como eu disse, ele foi o criador do site, e lá tem o e-mail dele. Sendo assim, você pode mandar uma mensagem para ele, e ele vai te responder. Fazendo isso, ele não dá uma resposta definitiva. Porém, ele respondia de forma estranha. Ele diz coisas como: eu não posso dizer muita coisa, minha segurança está em risco, isso deve chegar às autoridades, e outras coisas desse tipo. Porém, ele dizia isso bem antigamente. Hoje ele responde de forma diferente. Ele diz que a mensagem foi mandada na ordem certa, mas que algumas coisas vieram à tona, e as formas de comunicação não são mais confiáveis. Tudo isso só coloca mais perguntas na nossa cabeça. O que levou o Star Park a fechar? Porque os produtos e brinquedos causavam efeitos colaterais. Que relação isso tem com a live WKBRL? E a principal pergunta: quem é o Webmaster e qual é o seu objetivo? É agora que eu revelo a verdadeira história do Bravo Stars, pois na verdade o Star Park não era um simples parque temático, mas sim um enorme laboratório químico financiado por uma empresa chamada Star Corporation. E a Star Corporation faziam testes nos próprios visitantes do parque, e esses testes eram feitos a partir dos produtos e brinquedos que eram vendidos nesse parque. Por isso todos os produtos causavam efeitos colaterais, e o parque teria fechado por um desses experimentos que saiu de controle, causando um acidente no parque. Mas calma que já falo disso. Antes eu tenho que revelar quem é o Webmaster. Se analisarmos melhor, ele é o criador do StarPark.biz. Logo ele sabia de tudo que acontecia no Star Park, então ele decidiu espalhar dicas para que a gente soubesse tudo que o Star Park fazia. Uma delas é a live. O Webmaster pode ter aberto essa live para tentar dar dicas sobre algo maior que o Star Park planeja fazer. E falo mais, o Webmaster pode estar por trás das caixas enviadas para vários youtubers, todos contendo uma parte da pista, que no final vai revelar qual o grande plano do Star Park. Então, com essa questão pronta, vamos para a pergunta final: qual foi o acidente que aconteceu no Star Park? Vocês se lembram daquele gás verde que eu mostrei lá na parte do minigame do 8-bit? Então, é dele mesmo que estamos falando. Em algum momento o Star Park começou a fazer vários experimentos com esse gás, gerando vários resultados, porém em algum momento algum desses experimentos saiu de controle, fazendo o gás se espalhar por todo o parque, afetando todos os visitantes. Esse gás não causaria só deformações, mas sim superpoderes, como super força, super velocidade, super inteligência, invisibilidade e mudanças físicas. Após o acidente, a Star Corporation apagou a mente de todos do parque para que eles não se lembrassem do que aconteceu, e futuramente eles iriam acordar em um outro parque, chamado Bravo Stars, onde eles seriam destinados a serem atrações desse parque, ou como gostamos de chamar, os Bravlers. Mas é claro que a Star Corporation decidiu tomar muito mais cuidado antes de fazer os seus experimentos, e não são mais eles que fazem os testes, mas sim milhões de pessoas ao mesmo tempo, conhecidas como nós, os jogadores, que jogamos e testamos todos os dias essas cobaias, que conhecemos como Bravlers. E se você ainda acha que tudo isso é uma teoria, o vídeo bizarro para investidores responde muitas de nossas perguntas. Bom, o vídeo bizarro para investidores, por mais que a comunidade não fale tanto desse vídeo, ele confirma quase tudo o que disse durante esse vídeo. Nele vemos que o Star Park com certeza não era um parque temático, e muito menos era seguro, afinal vários acidentes acontecem com o próprio apresentador ao decorrer do vídeo, além de mostrar a origem de futuros Bravlers do jogo. Mas eu quis fazer uma parte 4 para falar especificamente sobre uma coisa que é no tanto curioso. Eu proponho que o Bravo Stars já era planejado desde o início pelo Star Park, e eu tenho bastante provas para isso. A primeira prova é que no vídeo bizarro para investidores podemos ver coisas que foram adicionadas somente nas atualizações futuras do Bravo Stars, como se eles tivessem planejado para ser do Star Park, mas como tudo deu errado, eles colocaram no Bravo Stars, ou seja, reaproveitaram as coisas do Star Park no Bravo Stars. Mas eu tenho uma prova que pra mim comprova essa teoria. Um youtuber chamado Kairos Time recebeu um dos presentes do Star Park, e nesse presente tinha um quadro com mapa esse que pode ser visto no vídeo bizarro para investidores, e esse quadro mostra uma planta de um dos projetos do Star Park, que tem o nome de Bravo Stars Land, mas pelo visto, esse projeto foi recusado. Só que eu quero falar exclusivamente do nome da
versões desse projeto do Star Park. Afinal, podemos ver que ali contém nomes que conhecemos muito bem hoje, como Entrada do Parque, Arcade, Retrópolis, Bazar Místico e vários lugares que conhecemos muito bem hoje. Esse quadro levou o Kairos Time e várias pessoas a criarem uma arte que ficou bem conhecida, que podemos ver onde cada atração desse novo projeto ficaria. A minha teoria sobre isso é que o Star Park não iria fazer o Bravo Stars, mas depois que o acidente aconteceu, eles se viram obrigados a voltar com esse projeto. Assim eles poderiam continuar fazendo os testes, então eles transformaram o Bravo Stars Land em somente Bravo Stars. Mas não dá pra ir muito longe com isso. Afinal, várias coisas na minha teoria têm algumas pontas soltas, como quem é o Webmaster, o que é um grande plano do Star Park, porque a Live WKBRL acabou. Essas perguntas ainda não têm resposta, mas mesmo assim eu estou feliz de conseguir juntar muitas delas aqui, mesmo que ele tenha ficado parecido com o meu outro vídeo da Teoria Suprema. Eu agradeço imensamente por quem assistiu até aqui. Esse vídeo deve estar enorme, e antes de você ir embora eu quero agradecer o Rodrigo por ter feito a minha thumb do vidro. E falando nisso, na descrição tem o link de um jogo que o Rodrigo fez. Esse jogo tá muito foda. Vai por mim. Já que você está aqui, deixa o like e se inscreve, que isso me ajuda demais. Mas acho que é isso. Fiquem com Deus e fui.